Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje continuaremos aqui com a aula 8, dia 5 de maio. Bom, ontem eu não consegui carregar os vídeos, né? Mas hoje a primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar todos os vídeos lá no nosso ambiente de sala de aula. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada antes de começar a aula de hoje. Bom, como a gente não teve ontem a aula, né? Eu vou Eu não vou passar tanto assunto hoje. E vai ser basicamente só é, exemplos, no caso, né? Exemplos a partir da apostila lá que nós estamos adotando. Que eu passei também para vocês individualmente, né? Por e-mail. Então, vamos aqui começar. Ó. Hoje teremos a revisão, né? Que foi da aula de ontem. Eu espero que vocês tenham visto. Eu verifiquei lá que vocês só viram basicamente o vídeo 2, né? Mas vocês podem ir lá consultar que já está lá o nosso as três. Eu coloquei só as três aulas. A quarta aula eu vou fazer hoje, nesse momento, para poder ficar mais equilibrado. Né? Nós temos aí quatro, cinco práticas para fazer, né? E eu vou tentar fazer as primeiras partes na virtual. Hoje eu fui lá na FUCAP para pegar o kit, né? Eu vou mostrar para vocês depois aí o kit que vocês utilizarão quando nós voltarmos aí para a aula presencial. Bom, a revisão, vamos ter revisão, né? E exemplos de simulação. Aqui, ontem nós tivemos basicamente, pessoal, fundamentos de programação. A gente continuou, né, o comando de repetição, for, while e do while. E no caso aqui é o para, lembra do visual G. O while é o enquanto. E o do while é o repita, né? Lembrando que o para aqui, ele tem condição de parada, né, por contador. O while, ele tem uma condição no início do loop e o do while tem uma um controle, né, no final do loop. Então ele faz a comparação lá no final do loop e verifica se ele vai continuar ou não. Ontem também vimos aqui as bibliotecas, eu até mostrei para vocês um pequeno exemplo, né, de como mais ou menos funciona por detrás de tudo, né. Aquilo lá é interessante porque às vezes a gente não sabe como funciona o programa, né, e é necessário que você vá a fundo, verificar como mais ou menos ele se comporta. E aí com isso você tem que ir lá para por detrás das cortinas no caso, né? Porque no caso você só faz usar a função da biblioteca. E muitas vezes a gente não sabe o que acontece. E é necessário porque em alguns casos a gente tem que coletar dados e trabalhar com eles de forma adequada e da forma que a gente consiga resolver os problemas, né? Ontem também mostrei para vocês que lá no Arduino, né, é um loop, tem um setup e tem um loop. E aí eu até perguntei, mas como é que a gente vai trabalhar um loop dentro de loop, né? Porque essas registros de repetição, né, comando de repetição, como é que a gente vai trabalhar? Aí eu até mostrei lá rapidamente um exemplo, né, de de troca de dados, né, entre dois pontos no caso, que sejam eram dois Arduinos ou um Arduino e um equipamento qualquer que retorne dados. E eu mostrei lá basicamente como mais ou menos funciona, né, a troca de mensagens, porque não é uma troca que nem a gente imagina, né, que no caso eu vou enviar estou aqui, só que ele não vai enviar a mensagem toda, a string toda, né, ele vai enviar por pedaços. E aí é necessário você fazer essa varredura e aí você consegue aí fazer, né, a manipulação, lembrando que o computador ele não entende como nós entendemos, né? Temos que fazer as adequações e mostrar para ele como é mais ou menos, e ele só vai entender por partes. Então, um dos métodos é você enviar a mensagem em pedaços quebrados, porque é assim que funciona a internet, é assim que funciona
troca de mensagem e tudo, pessoal. Por baixo é basicamente isso. Há vários loops. Um loop envia quebrando a mensagem, o outro recebe a mensagem e construindo novamente. E nessa dinâmica, né? Nesse ping-pong, nessa montagem e desmontagem de mensagem. Então, é basicamente isso. É bastante interessante a gente saber, né? Porque as coisas parecem mágica, mas não são. Há muito trabalho, há muita lógica por trás de muitas coisas aí. E dependendo de como é feito, pode ser eficiente ou não. Bom, em telecomunicações, posso adiantar que não é eficiente, né? Porque há muita repetição para poder ter certeza que a mensagem vai ser enviada e vai chegar. Então, basicamente, a parte de comunicação é assim, pessoal, só que é muito rápido. Às vezes você perde alguns pacotes, mas como está sendo toda hora repetindo, né? E toda hora alguém tá enviando e outro está recebendo, e quando não recebe, ele tem que enviar novamente. Aí fica nesse ping-pong, fica nessa dinâmica que é bem legal. Particularmente é legal, mas é, a gente tem que saber como lidar, né, com alguns erros que talvez aconteçam aí. Então, vamos continuar aqui, né? Bom, como eu falei, né, a gente vai ver exemplos, né, de projeto. Nesse primeiro momento eu vou mostrar mais ou menos, né, alguns projetos lá nesse site aqui no Thinkercad, que é online, né, não precisa instalar nada. E depois como eu falei para vocês, né, eu vou dar alguns princípios de projetos aí para poder vocês conseguirem fazer alguma coisa de forma organizada desde o início, para não cair em erros aí lá na frente. Vamos lá? É, think. Bom, ontem eu tava gravando o quarto vídeo, só que deu vários erros, porque eu não testei antes e acabou que o vídeo demorou mais de 20 minutos para fazer a, a simulação. Porque eu tava tendo alguns erros básicos aí, cometendo alguns erros básicos. É, Pessoal, essa aqui é a apostila, né? Já tinha mostrado para vocês ontem. Essa FBS eletrônica, a apostila do Arduino. Eu enviei para vocês essa apostila e uma outra, um pouco menor, né? A outra tem 40 páginas e essa aqui tem 70, porque ela tem os exemplos. E eu enviei um livro também de mais de 400 páginas, não sei se vocês viram lá. E lá vários projetos assim bem detalhados, né? Desde o início, mostrando também a parte estética, eletrônica, né? E é, construindo código e comentando. Nessa apostila nós vimos aqui aquele primeiro exemplo que foi bem básico, né, dos LEDs. E hoje nós vamos ver aqui esse outro exemplo aqui, ó, entrada digital lendo data, tecla. Aqui ele inicia apresentando aqui a placa Arduino, né, com a portas digitais e o esquema do circuito está aqui, ó. Aqui temos o Arduino e o que que há nesse exemplo, né, de diferente. Bom, aqui quando nós apertarmos aqui o botão, né, o ligar a chave, ele vai ligar o LED aqui. Então é um exercício aí bem simples, né, de se fazer. O código já está pronto, né? Tá aqui. Esse aqui é o esquema elétrico do, do projetinho. E quando você apertar o botão aqui, o LED vai ligar. Então é um exemplo básico aí com algumas coisas, alguns exemplos, né, legais. Bom, vou copiar aqui diretamente o código, né, para vocês verem que eu estou pegando direto daqui. Vamos lá para o nosso site. Já está aberto aqui uma parte, né? Código. E aqui já tem a estrutura, né, básica, void setup, void loop. Bom, ainda falta uma parte do código, né? Tá aqui, ó. E
Continuamos aqui. Bom, ontem acho que eu mostrei pra vocês, né, naquele código bem simples. Quando a gente apertava Enter, ele se o código já se arrumava, né, no caso, como tá aqui. E isso é muito importante, pessoal, porque você tem que organizar o código bem para depois não ter problemas, né, para entender o que está sendo feito. E aqui, ó, a gente vai apertando Enter e ele já vai se reorganizando, né? Ele já vai dando os espaços, você já consegue ver a estrutura toda. E isso é importante, porque quando você estiver programando, quando tiver mais linhas de código, você não vai se perder. Vocês podem ver que ele já fez aqui o seu, se organizou, né? A gente apertou Enter aqui e ele foi dando os espaços aí devidos. Bom, para ficar mais organizado ainda, podemos fazer o seguinte. Eu gosto de colocar bem separado isso daqui, né? A partir disso aqui, ó. Eu coloco basicamente o comentário, né? E eu separo em blocos aí cada código. Aqui o loop e aqui o setup. Em outros momentos você vai fora do setup e fora do loop, você vai fazer funções para serem usadas dentro do loop ou do setup. Então é interessante também fazer isso, pessoal. Aqui são as constantes, também é bom fazer, só para deixar mais organizado. E a função basicamente disso é dentar, né? No caso, const int led pin 13, que é a porta digital 13, const int pin igual a 2, que é a porta digital 2 aqui que a gente vai utilizar. Aqui está o void setup, em que ele inicializa, né, pin mode led pin output, que é a saída, pin mode input pin, que é o input, que no caso quando apertar o botão ele vai fazer interferência aqui na placa e vai fazer ligar a luz. E aqui o void loop, que vai ficar toda hora nesse loop aqui infinito, né, onde ele coloca aqui int valor recebe digital read input pin, e no caso quando ele sentir que isso aqui está ligado, ele vai fazer se valor igual a low, quer dizer se estiver baixo, ele vai ligar, e se tiver digital write, se não, led pin low. Então no caso aqui ele vai ligar o LED quando o botão tiver ok e vai desligar o LED quando não tiver, beleza? Vamos continuar aqui, né? Vamos montar aqui o circuito que está aqui no caso. Bom, tem esse aqui, né? E esse daqui tá mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. De acordo com a figura, né, pessoal? Olha aqui, a gente vai precisar de um LED, de um resistor, de um botão e de uma protoboard. Então são 4 componentes. Então vamos lá. Temos aqui um resistor, temos aqui um LED, o interruptor, né, o botão, e temos aqui a protoboard. Aí para ficar melhor, né, vamos organizando aqui. Bom, olhando aqui rapidamente, né, para fazermos aqui essas ligações, temos aqui o LED, aí para cá, né. O resistor vem para cá.
Aqui eu não aprendi a mexer muito nisso aqui, mas eu acho que não dá pra virar, então a gente vai ter que meio que adaptar aqui como fazer. Beleza. Temos aqui o botão, vou colocar aqui do lado pra ficar e falar pra vocês, né? Temos aqui o botão, já conectando aqui. Vimos aí, pessoal, que a deixa eu colocar pra cá. Vimos aí que a parte positiva, né, é o anodo e ó, tem essa opção aqui, né, de ficar mais organizado no caso. E esse aqui vai lá para a porta 13. No caso, esse aqui são os positivos, né? Aqui no caso o negativo vem para cá. Aqui há três bases no caso, né? Só que o contato são só, no caso são esses dois aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui rapidamente só para ficar mais organizado. Que o contato é só isso aqui, ó. Ou seja, você vai usar esses dois aqui, ó. Porque quando tiver aqui nesse canto, ele não vai ter contato com ninguém, então vai estar desligado, beleza? E aqui a gente pode trocar porque é negativo, né? É o aterramento. Pode deixar da cor preta. E faltou aqui colocar a porta no 2, né? Porta digital 2. E agora falta só fazer a alimentação, né? Faltou fazer a alimentação. Que no caso vai ser 5 volts aqui, né? E deixa eu ver mais. Eu acho que é só, se eu não me engano. Diz que é só isso. Então vamos agora verificar aqui o que vai acontecer. Bom, já tá dando erro aqui. Eu já sei o que está acontecendo. Que no caso tá faltando, pessoal. Tá faltando o básico, né? Tá faltando só aterrar. Aí coloca da cor preta. Por isso que a gente devemos prestar bastante atenção. Bora ver se vai pegar agora. Bom, ainda continua dando um erro aqui. Vamos analisar, né? Talvez isso aqui não esteja ligado, pessoal.
Isso aqui não está ligado. Porque ele não encaixou aqui. Talvez seja isso. Vamos lá. Bom, vamos verificar aqui o que pode ser. Isso aqui pega, né? Vamos revisar, né? Essa aqui é a parte positiva mesmo. Aqui no resistor. E temos aqui a parte positiva do circuito. Ele está aqui no 2 mesmo, né? Digital 2. Bom, tá faltando um resistor aqui, pessoal, mas não sei se isso vai influenciar não, mas eu vou colocar aqui novamente. Tá faltando um resistor bem aqui. A gente pega só esse aqui e no caso coloca aqui. E aí nós colocamos novamente aqui a alimentação. E vamos tentar novamente, né? Era, pessoal, só faltava o resistor mesmo. É importante prestar atenção nisso. Quando eu desligo, ele vai desligar o LED. E quando eu ligo aqui a chave, ele liga novamente. Então, esse aqui é o nosso circuitinho. Que o exemplo consiste em ler a tecla e ligar o LED. Quando a tecla estiver pressionada, o exemplo, né, a seguir mostra a programação. E no caso, quando tiver esse interruptor ele representa aqui um teclado. Quando ele estiver pressionado, ou seja, quando ele estiver ligado, ele vai ligar o LED. Caso contrário, ele desliga o LED, como vocês podem ver aqui. Beleza? Espero que eu tenha feito e vocês tenham entendido aí. Lembrando que é bom prestar atenção, né? Tanto aqui nas ligações quanto nos componentes que ele necessita que coloque. Da mesma forma, você deve prestar atenção também quando for utilizar na protoboard física, né, no caso. Beleza?